Olá pessoal, tudo bem? Voltamos a mais uma videoaula nesse período de quarentena. E hoje vamos falar sobre artigo definido e indefinido. Temos dois artigos, que é o definido e indefinido. O definido é o the e o indefinido é o a ou am. Algumas pessoas pronunciam esse a aqui como a, uma vez que a letra A no alfabeto em inglês é A, certo? Então, se eu falar a car or a car, there's no problem, ok? Pode ser a mesma coisa. Vamos adiante, então. Eu tenho aqui o artigo definido de. Pessoal, olha que interessante. O artigo definido de, ele é usado antes de um substantivo já conhecido pelo ouvinte ou pelo leitor. E ele significa o a, os, as. Olha só que bom. Um único artigo, ele é singular e plural. Não é como no português, que eu coloco no plural o artigo quando eu vou falar o substantivo no plural. Por exemplo, o carro, os carros. No inglês eu uso apenas the para um ou para vários, ok? Vamos ver como. Olha só. The boy, o garoto, o menino. The boys, os meninos. Veja bem. The girl, a menina, a garota, the girls, as meninas. Observe que para singular e para plural usamos da mesma forma, ele não altera. É de, tanto singular, tanto plural e também para gênero, certo? Porque no português eu tenho o carro, a escada. No inglês eu vou usar o de para o gênero masculino e também feminino, ok? Para entender mais sobre o que é definido, né, quando eu digo para você, por exemplo, que o carro está quebrado, você já sabe qual é o carro, certo? Eu e você sabemos qual é o carro, senão eu falaria um carro qualquer. Mas quando eu digo o carro, é algo específico que eu e você conhecemos. Quando eu digo a escola está fechada, você sabe qual é a escola e eu também. Senão eu diria uma escola qualquer, aí seria o indefinido. Então ele se chama artigo definido porque a gente está falando de algo específico, algo já definido, que eu e você sabemos o que é. O locutor e o ouvinte sabem do que se trata. Quando eu falo para você que as estrelas estão brilhando, eu vou usar as, artigo definido. Por quê? Porque eu sei quais são as estrelas e você também sabe. A Terra gira, eu vou usar o a porque eu sei qual é a Terra e você também. É definido, é específico. Seguindo adiante, então, eu vou falar sobre o artigo indefinido a. Diferente do artigo definido, que usa-se para singular e plural, o artigo indefinido eu só uso para o singular, e ele quer dizer um ou uma. Veja bem, o artigo definido é específico, o carro, a casa. O indefinido eu não sei qual é e nem você. Quando eu digo que tem um carro quebrado na frente da minha casa, eu não sei de quem é o carro, eu não sei de que carro se trata, ou seja, eu vou usar um carro. Um aluno da minha escola machucou o pé, eu não conheço ele. Eu não sei quem é. É apenas um aluno, é indefinido, certo? Veja bem como eu faço aqui. A book, a house, a year, a university. Eu vou usar o a na frente de palavras com som de consoante. Na frente de palavras com som de consoante. Ok, mas é na frente de consoante? Não, é na frente de palavras com som de consoante. É o som que nós vamos avaliar e não a consoante ou a vogal, ok? Veja bem que, quando eu digo book, eu pronuncio a letra B. Quando eu falo house, eu pronuncio também a letra H. O H no inglês tem o som do nosso R. House, horse, né? Veja bem, eu tenho aqui ear, olha só. A ear, eu pronuncio bem o Y. E eu tenho aqui também university. Tá, mas university, ele não tem som de vogal? Não. Se você analisar, ele começa com U. E o U começa com Y, ok? Mas vamos defender uma questão assim. Sempre que começar com o U de você, certo?
vai ser A. Vai ser som de consoante, ok? U, university, universe, vai ser sempre A. Mais à frente eu vou mostrar para vocês alguns exemplos juntos, ok? Então, assim, eu vou usar o A, que é o artigo indefinido, quer dizer um ou uma, também não tem questão de mudança quando trata-se de gênero, para um ou uma eu uso o A, e eu uso na frente de palavras com som de consoante. Como mostrei no exemplo, a book, a house, a year, a university. Vamos adiante então. Eu tenho aqui agora o an. Quando é que eu uso o an? O an também quer dizer um ou uma. A tradução deles é igual, pessoal, ok? É a mesma coisa, mas um eu uso na frente de palavras com som de consoante, que é o A, o E, né? E esse an eu uso na frente de palavras com som de vogal, ok? Mas não é vogal, não, é o som, ok? Observe que our começa com H, mas eu não pronuncio ele. Então, vem ser an hour. Olha só. An egg, um ovo. An evening, uma noite. An opera, veja bem, uma ópera. An arm, um braço. An orange, an apple. Tudo que vier com som de vogal, eu vou usar an. Som de consoante, eu vou usar a. Como eu falei anteriormente, palavras com som de U, como universe and university, a gente usa o artigo a ou e, ok? Começa com som de U, tá? Aqui eu tenho então os exemplos, veja bem, adore, eu pronuncio D, adore, eu vou usar a. House, eu pronuncio H? Sim, eu pronuncio. Então, eu vou usar o artigo a ou a. Horse, também pronuncio esse H. Agora veja bem, hour, eu pronuncio, eu não falo hour, eu digo hour. Então eu vou usar o artigo an e não a, ok? Como aqui também eu tenho honest man. Honest, eu não pronuncio o H, vem ser an, ok? Então eu preciso conhecer as palavras, a pronúncia das palavras para poder usar o a ou o an, ok? E eu tenho agora uma peculiaridade aqui, que eu adoro falar sobre ela, que veja bem a diferença entre, deixa eu sublinhar aqui para você, olha só, essa palavra aqui e essa aqui, ambas eu começo com you, com a letra U. O U em inglês é you, como você está vendo destacado. Só que tem um porém, é pronúncia, certo? Olha só, aqui eu não pronuncio you, eu digo umbrella. Agora aqui embaixo eu digo university. Umbrella e university. Aqui eu pronuncio bem o you, né, no university. E na palavra umbrella, eu não pronuncio you, eu não digo umbrella, eu digo umbrella. Então, usando umbrella, eu vou usar o an. Agora, university, eu vou usar o a. Pessoal, eu tenho aqui também exemplo, veja bem. Michael wants to be a doctor. Eu pronuncio o D. Então, eu vou dizer a doctor, que é um médico. Michael quer ser um médico. Marcus Pontes is an astronaut. Ok, eu estou pronunciando esta palavra e eu estou pronunciando bem a letra A. Então, eu vou usar o an. Então, é o seguinte, recapitulando, falamos sobre artigo definido e indefinido. Definido é algo que eu e você sabemos o que é, por isso que eu falo o carro, a casa, as estrelas, certo? A escola, que é o artigo de. O artigo de, ele quer dizer o, a, os, as. Ele não tem mudança para gênero e nem singular e plural. Quantidade, ele sempre vai ser de, ok? E o artigo indefinido a e o an, que quer dizer um e uma, ele é usado somente no singular e ele também não muda, né, para a questão de gênero.
ele muda apenas o uso dele na frente de palavras que começam com som de vogal ou consoante. Se a palavra começar com som de consoante, eu vou usar a. Se começar com som de vogal, eu vou usar an. Eu espero que eu tenha ajudado. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima!